Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Deuteronômio 23:21 e diz o seguinte: Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Esse texto que nós lemos, ele é um constante lembrete de que nós devemos levar as coisas de Deus a sério. O Senhor nos deu a vida e cuida de nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O Espírito Santo trabalha em nossa vida e nos faz crescer a cada momento na nossa caminhada com Deus. Mas e nós? O que é que nós temos feito? Muitas vezes a gente trata as coisas de Deus como se fosse brincadeira, como se fosse uma bobeira, como se eu fosse encaixar Deus na minha agenda, sabe? Hoje em dia tem muita gente que faz graça, faz piada com as coisas de Deus, adoram ficar ridicularizando, né? Menosprezando tudo e todos que tem a ver com as coisas de Deus. E a gente sabe, as pessoas que fazem isso, elas não creem em Deus, não respeitam a nossa fé, elas não estão nem aí com a gente. E tudo bem, né? A gente não vai esperar que respeito de alguém que discorda da nossa fé e que está oposto a nós. Mas e a nós? E quanto nós? Nós que falamos que cremos em Deus, que servimos a Deus, será que a gente tem levado as coisas de Deus a sério? Será que nós temos realmente louvado, glorificado, dado bom testemunho, honrado o nome do Senhor? Nesse texto, o versículo fala sobre votos. Provavelmente era algo que já acontecia desde aquela época. As pessoas chegavam e falavam: Deus, eu prometo que o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Eu prometo que todo dia eu vou ficar 1 hora, não sei o que. Eu prometo que eu nunca mais faço isso e aquilo. E a palavra de Deus nos diz: se você fizer alguma promessa, leve isso a sério. Que as coisas de Deus, elas são sérias. Sim, Deus nos ama. Sim, Deus é maravilhoso. Sim, Deus cuida de nós. Mas isso não quer dizer que nós podemos lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito, como se fosse algo de pouca importância, como se a gente não valorizasse tudo aquilo que Deus faz por nós. Tem muita gente que vai só arrastando a vida espiritual, vai só levando, empurrando com a barriga. E essa questão da promessa tem um pouco disso. Falta seriedade, falta maturidade. Quando você chega para Deus e fala: Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer tal coisa. E aí passa 2 dias, você fala: quer saber? Eu não tenho mais como cumprir aquela promessa, não. Você está brincando? Está falando como uma criança, né? A criança que ela fala que quer uma coisa, e daqui 5 minutos ela decidiu que agora ela viu outra e agora ela quer outra. Mas o Senhor, ele espera algo melhor de nós. Então o texto bíblico fala: olha, ninguém tem obrigação de ficar prometendo nada para Deus. Não faça promessa, porque se você prometer, você vai ter que cumprir. É coisa séria, não é brincadeira não. Deus te ama. Mas às vezes eu tenho essa impressão de que o pessoal gosta muito de focar nas coisas do Novo Testamento, porque Jesus veio, trouxe graça, salvação. Eu só quero pensar nas coisas boas. E aí eles querem ignorar também o Apocalipse, porque o Apocalipse faz eles lembrarem que Deus também vai trazer julgamento. E o Antigo Testamento, então? Nossa, o pessoal quer fingir como se nem fosse da Bíblia. Porque nossa, aquelas imagens de Deus fazendo isso, fazendo aquilo, é muito pesado, né? Sim, é pesado porque é coisa séria. Não é diversão, não é brincadeirinha, não é um hobby. Andar com Deus é algo que motiva a nossa vida, que nos faz respirar, que nos faz acordar de manhã com um propósito. Não é uma coisa que eu faço se eu tiver afim, quando eu tiver afim e se eu tiver de bom humor. As coisas de Deus não são brincadeira. Lá no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ainda era uma pessoa, eles entravam no templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E eles iam amarrados, com sininhos para fazer barulho. Porque se levou muito tempo e o sininho não está mais fazendo barulho e ele não está saindo,
é porque o pessoal lá de fora podia puxar ele para fora, porque ele já não estava mais vivo. Essa é a seriedade que o pessoal se esquece. As coisas de Deus não são brincadeira. O Senhor é santo, é cheio de toda honra e de toda glória. E você não pode brincar com as coisas mais sérias da vida. Vai brincar na declaração do seu imposto de renda para você ver. Vai brincar quando você estiver frente a um juiz tendo que defender a sua inocência. Vai brincar quando o policial estiver querendo te multar porque você cometeu um delito. Tem momento da vida que não é hora de brincadeira. E por algum motivo, as pessoas gostam de brincar com Deus. Gostam de tratar como se fosse brincadeira. Porque lembrar que Deus é amor, mas Deus também é justiça, faz com que tudo fique muito sério. E nós estamos cercados de pessoas, de gerações de pessoas que não querem levar nada na vida a sério. Só quero que a vida me leve. Deixa a vida me levar. Talvez a sua vida vai ser como uma onda de um rio que vai te levar. Para onde ele vai te levar? Não sei. Talvez para um lugar perigoso ali que pode causar o seu fim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos chama. Ele tem algo melhor para mim. Ele tem algo melhor para você. O que Deus tem para nós é bom. É uma boa nova, uma boa notícia. É isso que significa o Novo Testamento. Mas nós não podemos esquecer da seriedade também por trás disso. De que nós estamos lidando com a nossa vida, com a nossa eternidade, com a nossa salvação, com o nosso caminhar com Deus, aquele que é todo poderoso. Leve o seu relacionamento com Deus um pouco mais a sério. A gente não está falando de brincadeira, não estamos falando de hobby. Honre o Senhor. Tema o Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder. E mesmo assim, Ele se aproxima para ouvir a nossa oração, para nos dar o perdão, para oferecer a misericórdia para nós, mais uma vez, quando nós precisamos. Deus te ama muito, Ele nos ama demais, mas não falte com respeito. Não falte com o respeito que Deus merece. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, fique na paz. E se você chegou aqui, deixa um joinha, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.